Boa tarde, meu nome é Joquebede Gonçalves, eu sou bacharel em enfermagem pela Universidade Potiguar e atualmente sou enfermeira na Unidade Mista de Saúde Raimundo Nonato Cândido, aqui na cidade de Upanema. Eu sou atuante na área desde o ano de 2016 e nesse momento eu vou responder algumas perguntas que me foram propostas sobre a pandemia que o mundo está enfrentando, que é da Covid-19. Como a pandemia afetou o seu trabalho? O fluxo aumentou ou diminuiu? Como isso afetou sua situação? A pandemia afetou no meu trabalho, na forma de questão do fluxo de pessoas. O fluxo de pessoas aumentou bastante. A gente tinha um certo número de atendimentos por dia e com a pandemia chegou muitas vezes de dobrar esse valor devido a receber muitos pacientes com suspeitas e até mesmo confirmados, porque aqui nós tínhamos um centro de Covid, então muitas vezes pacientes vinham do centro de Covid encaminhados de lá porque estavam passando mal, estavam desaturando e a gente recebia pacientes, então afetou na questão do fluxo e também na questão de EPIs, que houve um gasto muito grande devido a gente precisar de ter mais materiais disponíveis para trabalhar. Como você enfrentou a pandemia? Eu enfrentei a pandemia de uma forma tranquila, eu era consciente, eu sempre fui consciente do que o mundo estava enfrentando, do que a humanidade estava enfrentando. Eu era consciente sim da gravidade, do que a doença poderia causar, mas eu não me bombardeava, eu não me desesperava com as notícias que a mídia vinha também colocando. Você sente que seu bem-estar físico e mental foi impactado? Se sim, em que aspectos? Que aspectos? Eu tive a Covid-19, eu fui uma das pessoas que eu enfrentei essa doença. Eu tive sim questão física, né, afetada, mas o meu emocional, a minha mente nunca foi, porque eu sou evangélica, então eu sempre criei num Deus, eu criei e creio num Deus que Ele está no controle de tudo e que Ele sempre me deu a calmaria para enfrentar essa situação. Quais foram suas preocupações durante esse período? As minhas preocupações foram algumas, porque como a gente não sabia como a doença afetava, se era por questões de idade, ou se era por doenças crônicas, ou se era pela questão do organismo estar assim, com defesas baixas, mas mesmo que não, a doença não era aquela coisa certa, mas os conhecimentos até então eram poucos, porque era uma doença nova que estava surgindo, mas a gente ficava com receio, eu ficava com receio do que poderia acontecer, né? Com minha família, que eu tenho avós, eu tenho mãe que tem doenças crônicas, tem familiares que têm doenças crônicas, então eu ficava com certo receio, né, do que poderia acontecer, deles pegarem essas doenças e se agravarem, até pessoas próximas, amigos, como eu cheguei a receber lá no meu local de trabalho, pessoas do meu convívio que estava sendo afetado, e muitas vezes eles precisavam de uma opinião, precisavam de um conselho, e sempre ali
eu sempre tentei ajudar, né? Então, mesmo diante do receio, mas eu sempre me mantia tranquila, calma. Então, é isso que eu tenho para passar para vocês sobre a questão do problema. Nós ainda estamos enfrentando, isso é um fato, nós ainda estamos enfrentando a pandemia, mas nós continuamos mantendo o contato, o cuidado, nós continuamos usando EPIs, nós continuamos, dentro e fora do trabalho, fora também, nós continuamos usando as medidas preventivas enquanto a isso. Mas eu quero agradecer a oportunidade e quero dizer que foi um prazer, né, estar participando aqui desse momento com vocês. Eu agradecer às meninas do grupo que me fizeram esse convite. Olá, eu me chamo Alisson Miranda. Atualmente eu sou supervisor comercial em uma clínica de saúde. Atuo há quase 4 anos nessa área. E devido à pandemia, né, no início, quando ela se instaurou, a gente foi diretamente afetado, né? Logo no início mesmo, foi preciso fechar a clínica por algum momento. Nosso fluxo, né, foi totalmente afetado, então assim, foi algo bastante complicado, difícil de administrar, até porque na clínica eram várias especialidades, odontologia, nutrição, fisioterapia, psicologia, medicina. Então eram vários profissionais que estavam sendo afetados. Com o passar do tempo e as coisas foram tomando, né, um viés mais tranquilo devido à vacina e tudo, então foi voltando aos poucos. A parte principalmente de teleconsultas, né, como as especialidades de nutrição, fisioterapia, psicologia. Já na área de odontologia, que realmente é algo mais prático, mais o tato mesmo, né, de estar ali pessoalmente nas consultas, a gente foi voltando gradativamente com as consultas de urgência, né, procedimentos mais urgentes, como também a maioria dos nossos pacientes eram pacientes considerados do grupo de risco, por serem pessoas de maior idade, pessoas já com alguma comorbidade também. Então esses pacientes, que era o nosso fluxo principal, estavam impedidos, né, de ter esse atendimento. Tinha também toda a questão que envolvia os colaboradores, funcionários da empresa, em relação ao receio de estarem sendo, de certa forma, um agente transmissor para os pacientes e vice-versa, né, dos pacientes para os seus familiares em casa. Então foi algo bastante difícil e com o tempo mesmo é que foi sendo desafiante, né, para todos. E graças a Deus agora sim a gente vive num momento um pouco mais tranquilo, mas seguindo ainda com muita cautela. Logo no início mesmo foi, eu acho, o momento mais difícil para todo mundo, né? E assim, por não entender muito sobre essa doença, não ter vacinas, ninguém sabe muito. Então foi um momento bem preocupante para todos em relação à nossa própria saúde, em relação à família, em relação ao emprego, à economia. Então ficava um turbilhão de pensamentos na cabeça de todos sobre como iria ser, né? Como a gente ia atravessar esse momento por várias questões, né? Por vários critérios, tanto de saúde, de economia, né? De família, de emprego. Então assim, realmente foi um momento de muita pressão psicológica, digamos assim, para quem principalmente tem uma responsabilidade até sobre outras pessoas, né? Mas que graças a Deus na empresa que eu trabalho, né, a gente conseguiu lidar bem com isso de certa forma. A gente conseguiu por algumas maneiras, né, conseguimos ali administrar essa situação para que as coisas fossem voltando ao normal de acordo com o que era possível. Olá, me chamo Romário Dias, eu sou dentista e estou atuando na área há 2 anos, tenho 2 anos de formado. Com a pandemia, se ela afetou meu trabalho, afetou muito.
o fluxo diminuiu bastante na clínica particular. Eu também atuo na atenção primária. A atenção primária ela teve que parar com os atendimentos agendados e eu comecei a fazer só atendimentos de urgência, certo? Eu tive uma perca muito grande de pacientes na clínica privada, porque como era um vírus altamente desconhecido, ainda não existia vacina, então realmente foi preciso fechar a clínica por segurança. Apesar de ter métodos de segurança, eu preferi não atender. Além de que as coisas tudo subiram. Antes a gente comprava uma caixa de luva por R$20,19, a gente estava comprando por 100. Então afetou muito a nossa situação. Com o tempo foi passando e novas descobertas sendo feitas sobre o vírus não passou a ser tão desconhecido e veio a vacina. Com isso, me deu mais segurança para voltar aos atendimentos e encarar a realidade atual, né? A pandemia ainda não acabou, mas a gente está se adequando a viver com ela de forma segura. Meus atendimentos, a gente já é bem paramentado, porém a gente melhorou, intensificou esse cuidado, essa paramentação, porque o nosso contato o de dentista é bem direto, né? Na cavidade existe a saliva, quando o paciente cospe, as gotículas se espalham na clínica. Então era assim, foi uma época bem difícil, afetou sim meu psicológico. Eu acho que todos enfrentaram por isso, esse peso. E é isso, hoje a gente está caminhando ainda em pandemia, mas com a segurança maior, com a vacina, e a gente está vivendo ainda com medo, mas de certa forma se adequando ao que se pode viver. Então eu já voltei aos atendimentos. Na atenção básica, como os atendimentos agendados foram suspensos, eu atendi urgências e passei a trabalhar no setor Covid. Além de ser cirurgião dentista, eu sou um profissional da saúde, né? E eu fui designado a ajudar. Eu ajudava fazendo monitoramento dos casos, ligava para os pacientes todos os dias para saber se estavam precisando de alguma coisa, fazia solicitação de exames com o centro Covid, dizia que o paciente tal estava sentindo isso, mandava a ambulância buscar em casa. Então eu parei minhas atividades, né, focada na minha área, e fui dar uma força para o meu município para enfrentar a pandemia. Hoje em dia eu já faço os atendimentos já estão normais, né? E a gente está seguindo o ritmo. Se a cidade ficar com muitos casos, aí eu paro os atendimentos, atendo só urgência, espero amenizar mais a situação e volto. Então a gente está vivendo e se adequando à realidade atual.